Olá, graça e paz. Nós estamos em uma série de estudos sobre o livro de Apocalipse. Hoje nós estamos entrando na terceira sessão do livro, do capítulo 8. Essa sessão ela vai do capítulo 8 até o capítulo 11. Ela tem a seguinte temática, que é a justiça de Deus contra um mundo pecador e perverso. Nós vimos a primeira sessão, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, que tem como temática Jesus está no meio da sua igreja. A segunda sessão, capítulo 4 ao capítulo 7, a vitória da igreja, e essa igreja que ela tem que se manter firme em meio às perseguições para poder estar testemunhando o nome de Cristo Jesus. Vimos através dos selos. E agora nós entramos nessa terceira sessão que estará falando sobre as trombetas. Nós sabemos que o livro de Apocalipse, ele não tem por objetivo a sua escrita de ser em uma linha cronológica. Nós não podemos pegar do capítulo 1 ao capítulo 18 e achar que temos uma sequência cronológica. Não. O livro de Apocalipse, nós falamos isso no estudo de introdução ao Apocalipse. Eu vou ver se eu deixo aqui na descrição deste vídeo. Caso você tenha esquecido, você pode estar acessando e lembrando. Tem muito conteúdo bom em nossa playlist. Então, são 7 sessões paralelas, 7 sessões semelhantes. A história ela é contada e recontada 7 vezes. A mesma história, a vinda de Jesus, a sua volta para buscar a sua igreja, o novo céu, nova terra, juízo final. Então essa história ela é contada através de sessões, paralelamente, a mesma história, sempre pegando, João ele vai sempre pegando uma ótica, uma lente e vai olhando. Como nós falamos, a primeira sessão, Jesus ali no meio da sua igreja. Já na segunda, a vitória da igreja e forte em meio a essa perseguição que a igreja passa. Agora nós vamos ver a justiça de Deus contra o mundo pecador e perverso ao longo dessa sessão. Hoje, particularmente, nós estamos no capítulo 8 e nós temos como título a esperança em meio à desordem total. Temos vivido esses tempos, as trombetas têm sido tocadas desde quando Jesus ele veio e voltará para buscar a sua igreja. As trombetas têm sido tocadas e agora nós vamos ver essa mesma história, já nessa terceira sessão, a mesma história sendo recontada para que venhamos massificar, lembrar, estar atento aos sinais de tudo que tem acontecido e as revelações que o Senhor tem para a vida da igreja, para a humanidade. Então vamos ler a palavra de Deus, capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, e de mistura com sangue foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e com grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação,
que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto e muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio dos céus, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das 3 trombetas que os anjos ainda têm que tocar. Pai, te agradeço porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Pedimos para que o Senhor nos ilumine, Pai, para que possamos compreender a tua palavra. Que o Senhor remova, repreenda toda falta de entendimento, tudo que venha contra a pregação e a propagação, Pai, da tua palavra, do teu reino sendo expandido sobre a face da terra. Se conosco, fala conosco através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vemos aqui logo no início do capítulo 8 uma espécie de um prelúdio. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Isso aqui é um prelúdio, isso aqui é um preparo para o que vem acontecer, para o que vai se seguir. Então, esse primeiro verso aqui do capítulo 8, ele também é uma conclusão da segunda sessão. Encerra-se a segunda sessão, inicia-se a terceira sessão. Aquela segunda sessão que começou lá no capítulo 4, ela se encerra. Então aqui há um momento de preparação para o início das novas revelações que se seguem, que virão da parte de Deus para a igreja, para a humanidade. Então essa é a primeira resposta, é o primeiro entendimento desse significado, desse silêncio. Existem 2 linhas, 2 interpretações, 2 entendimentos do porquê desse silêncio. E a primeira é essa. A segunda, ela é mais poética, bonita. É que João, ele entendia que quando o cristão, o servo de Deus, ele ora, tudo para, há silêncio no céu para que a oração dos santos possam chegar até a presença de Deus. Esse é um sentido, um significado que é tirado, resgatado do Antigo Testamento. Nós vemos inúmeros textos dizendo que as orações do santo sobem e o Senhor responde, sobe como cheiro agradável, como incenso suave às suas narinas. Eu coloquei aqui no meu esboço um comentário. Robert Charles, ele é um teólogo britânico. Eu já fiz algumas citações dele ao longo desses estudos, e ele faz um comentário sobre este versículo, sobre esta passagem. Aí nós estaremos já entrando no versículo 2 ao 6, que é a oração dos justos mesmo, subindo ao céu e tendo algumas reações. Então, Charles ele comenta assim: os louvores das ordens mais elevadas dos anjos no céu são silenciados para que as orações de todos os santos sofredores na terra possam ser ouvidas diante do trono. Suas necessidades são de maior importância para Deus do que toda salmodia no céu. Silencia-se a música celestial,
até o trovão da revelação deixa de se fazer ouvir, para que Deus possa ainda ouvir o sussurro da oração mais humilde de seu povo. Então, irmãos, nós entramos agora já no versículo 2 e nós vamos ver essa nuvem de incenso subindo. O Salmo 141, versículo 2, ele diz: suba a minha oração perante a tua face como um incenso agradável. Então nós vamos ver, irmãos, aqui no versículo 2 ao 6, que primeiro a oração ela sobe a Deus, Deus ouve a oração e Deus responde a oração da igreja. Vamos lá. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e foi-lhe dadas 7 trombetas. Depois desse silêncio no céu, esses 7 anjos, eles se preparam, eles ficam de pé, e foi dado a eles 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Nós já vimos o significado desse incensário de ouro, já vimos outras vezes em Apocalipse, a respeito desse lugar especial, ouro, pureza, riqueza, e as orações dos santos que ficam nesse incensário. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, irmãos, nós vemos que primeiro a oração do povo de Deus, essa oração que sobe aos céus, que vai à presença de Deus, que nós vemos aqui essa linguagem, em que os anjos colhem no incensário e leva a oração da igreja até ao Senhor, essa mesma oração, ela tem uma resposta da parte de Deus. E ela é respondida imediatamente. E há uma reação sobre a face da terra. O que nós aprendemos? Isso aqui é maravilhoso para o ministério de oração. Quando nós oramos, quando a igreja se reúne, quando nós oramos ao Senhor, buscamos ao Senhor, Ele responde nossas orações. Ele nos dá a direção. Então nós temos que orar, crente, orar, buscar ao Senhor, se reunir para estar orando e buscando ao Senhor. Então, irmãos, a mesma oração que está no incensário, o incensário ele é usado tanto para a intercessão, a igreja intercedendo, para que ela venha a ser fortalecida, para que ela venha a crescer, para que vidas venham a ser transformadas, para que o povo de Deus venha a crescer, venha a pregar o evangelho, enfim, que o nome do Senhor venha a ser exaltado. A igreja está orando. E o mesmo incensário é usado para julgamento. Deus enviando os seus decretos sobre a face da terra. A igreja está governando a terra junto com o Senhor. Ela está avançando, ela está pregando, ela está orando e Deus está julgando através de seus decretos. A sua vontade tem sido cumprida. Então nós aprendemos algo extraordinário, fantástico, irmãos, que a oração dos santos provoca o justo juízo de Deus sobre os ímpios. Nós temos que orar, nós temos que buscar o Senhor. O mesmo incensário que é usado por Deus, pelos anjos, para receber a oração dos santos, daquele que foi lavado, daquele que foi remido, daquele que se entregou a Jesus, que tem uma aliança com o Senhor Jesus. Ele é usado também para a justiça. Ele é atirado sobre a face da terra. Quando a igreja ora, o Senhor responde. Irmãos, nós vemos uma ação imediata. Assim que a igreja ora, Deus ele lança fogo sobre a face da terra, sobre a terra, e nós ouvimos
estrondos, né? Vozes, estrondos, relâmpagos, trovões, terremotos. É isso que nós vemos aqui no capítulo 5. Então, o silêncio do versículo 1, ele é rompido, agora cessa o silêncio. E vem a manifestação de Deus, a manifestação do juízo de Deus sobre o mundo. E agora toda essa cena, ela vem se preparando para que os anjos possam vir, estar tocando as trombetas e Deus possa estar assim cumprindo os seus decretos sobre a humanidade, sobre a face da terra. Então nós vamos ver lá no versículo 6, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se preparando para tocar as trombetas. Aqui no capítulo 8, irmão, nós temos 4 trombetas, 4 toques de trombeta. E nós vemos que, semelhantemente, como o que nós vimos agora na última sessão, a mesma história sendo contada, só que à luz dos selos, os cavaleiros, quando era aberto, lembra? Quando era aberto um selo, um cavaleiro vinha sobre a natureza, e nós vemos aqueles 3 primeiros cavaleiros, selos sendo abertos, e sempre havia algo em relação à natureza. A natureza sofria de alguma forma por conta dessa maldade do homem. Acontece a mesma coisa. A natureza, essas 4 primeiras trombetas que são tocadas, diretamente a natureza ela é atingida. Lógico que secundariamente o homem é atingido, mas primariamente a natureza ela é atingida. Então nós vemos também os elementos naturais, a natureza se deteriorando, e esse também o significado da trombeta. Por que trombeta? Os irmãos podem estar perguntando, poderia ser um outro instrumento? Sim, por que trombeta? Trombeta tem um significado. O símbolo de trombeta é o anúncio da chegada de um rei, um grande rei que está chegando. Por exemplo, as Forças Armadas, até o dia de hoje, sempre quando o seu comandante ele chega, tem um toque especial, todo mundo para, todos estão atentos, tem aquela recepção, porque o comandante está tocando. Na Marinha da Gola, por exemplo, tem o apito, no Corpo de Fuzileiros Navais tem a corneta. Então sempre é uma recepção, é um símbolo de alguma autoridade que está chegando. Essa é uma ilustração para nós entendermos biblicamente o que significa a trombeta. Nós vemos no Antigo Testamento, quando Moisés está no Monte Sinai recebendo os mandamentos, a presença de Deus ali no monte, e a Bíblia diz que o monte fumegava, o monte balançava, tremia por conta da grande presença de Deus. Havia trombetas, clangores de trombetas. Então trombeta significa, é um símbolo da presença de Deus. No Novo Testamento, em Mateus 24, 31, nós vemos que Jesus, quando ele voltar para buscar a sua igreja, ele virá ao som de clangor de trombeta. Então haverá toque de trombeta. Simboliza a presença de um grande rei, a presença de Deus. Então esse é o significado. Deus ele é soberano. Deus ele está no controle. Deus está chamando a humanidade. É isso que nós vamos ver, irmãos, no toque dessas trombetas. É sempre Deus dando oportunidade para que o homem, para que a humanidade, para que os seres humanos venham se arrepender e venham voltar para o Senhor. Esse Deus grandioso, amoroso e misericordioso. Nessas trombetas nós vemos a misericórdia de Deus chamando os ímpios ao arrependimento. E toca-se a primeira trombeta, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e as árvores e também toda a erva verde. Irmãos, na minha leitura aqui, eu não sei se os irmãos perceberam, eu destaquei a terça parte. A terça parte, isso quer dizer misericórdia de Deus. Isso aqui ainda não é o julgamento. Deus, em sua grande misericórdia,
Ele tem dado oportunidades, tem chamado o pecador para que se arrependa, para que venha viver com Deus, para que venha caminhar segundo a sua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Então, irmãos, as trombetas também nos lembram as pragas do Egito. Nós vemos, por exemplo, essa primeira aqui, pedra e fogo, nós encontramos essa praga lá em Êxodo 9, 24. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva. Esse daqui é um eco da 7ª praga do Egito. Então, irmãos, o resultado do toque dessa trombeta é que a natureza, o verde, a terça parte da natureza, ela se degradou, ela foi morrendo e nós vemos desmatamento, nós vemos a natureza aos poucos morrendo. Essas trombetas estão sendo tocadas e nós vemos o homem mau olhando só para si, não olhando para Deus, para o próximo, através de sua multidão de pecado, acabando com a criação de Deus. Então, irmãos, e Deus, ele sempre tendo misericórdia, e nós vemos as catástrofes da natureza, isso são sinais, irmãos, sinais, e nós temos que estar atentos. A igreja atento, pregando, anunciando, fazendo com que o ímpio abra seus olhos e veja Deus em sua misericórdia, ainda há tempo da salvação. Então, irmão, João, ele descreve Deus usando as forças elementares da natureza para poder advertir os seres humanos de sua vinda, que ele está no controle e que o fim está próximo. Vamos agora para a segunda trombeta, irmãos. Versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta e como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Versículo 9. E morreu a terça parte da criação, que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Irmãos, essa segunda trombeta nós vemos a água salgada sendo contaminada, a água salgada sendo comprometida, o mar sendo comprometido, e isso reflete também as pragas no Egito. Nós vemos lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 20 e 21, as águas sendo comprometidas, as águas salgadas se transformando em sangue, e assim os peixes morrendo, e isso nós temos visto. As trombetas estão tocando, irmãos. A quantidade de detritos, de navios fraudando de forma clandestina, jogando óleo e matando a vida marinha, acabando, o homem pecador acabando com aquilo que Deus criou. Como eu disse, olhando só para si, não olhando para o Senhor, não olhando para o próximo, pecando, e a vida marinha, ela tem sido deteriorada, a natureza ela tem sido deteriorada, irmãos, conforme o passar do tempo, e Deus está sempre dando oportunidade. 1/3 da parte humana morreu. Isso aqui, irmãos, é o colapso no comércio, é o colapso econômico, é o desastre ecológico. Nós vemos que foi destruída a terça parte das embarcações. No século I, quando João escreve isso, o meio de transporte que se existia para que o comércio, para que as pessoas pudessem ser alimentadas, para que as pessoas tivessem o seu pão de cada dia, era o mar. Não existia ferrovias, como existe hoje, aviões, helicóptero, carro, caminhão, ambulância, era só embarcação. No século I dependia-se só de embarcação. E essa palavra ela é tão viva porque nós vemos hoje, com toda a tecnologia que nós temos, esse caos econômico que nós vemos por conta do pecado, irmãos. Por conta do pecado, que faz separação entre o homem e Deus. Nós vemos esse colapso no comércio, nós vemos desastre em meio à natureza.
E Deus dando oportunidade para que o homem possa se arrepender, para que o homem possa voltar, para que o homem possa se entregar ao Senhor, se arrepender e valorizar a natureza, valorizar o próximo. É uma oportunidade de Deus, irmãos. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de água, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome dessa estrela é Absinto. E a terça parte das águas, a terça parte, irmãos, se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Nós vemos sempre a natureza sendo atingida. Secundariamente, o homem que depende dela é atingido. Então, irmãos, absinto é uma planta amarga, e o símbolo do absinto, o significado de dor. Absinto representa sofrimento. Absinto, ele vem tornar a água potável, irmão, a água doce, amarga. Vem fazer com que os homens venham sofrer. Antes dessa pandemia, hoje só se fala do vírus chinês, mas antes falava-se muito das águas, várias campanhas para a economia de água, que a água doce do mundo está acabando. Haveria a projeção de uma grande guerra por conta de água, porque o ser humano está contaminando, poluindo, jogando minério, jogando detrito para ganhar, para lucrar, mas destruindo, pecando contra Deus, não usando de sua consciência, mas agindo como um animal que não tem cognição, que não tem razão, de qualquer jeito, pensando só no seu bolso, esquecendo que tem filhos, que tem netos, que precisam usufruir dessa natureza maravilhosa que Deus criou. Muito lindo aqui nessa janela, ouvir o verde, o azul, mas sabendo que há um justo juízo por conta da criação pecadora de Deus, que destrói, que não se volta para o Senhor. Nós vamos ver no capítulo 9, mesmo o homem sofrendo, padecendo, errando, ele não quer se arrepender. Arrependa-se, volte para Deus, tenha a mente de Cristo, caminhe com o Senhor. Ele te promete vida eterna, e o contrário disso é fogo eterno, é dor, é sofrimento, é absinto. E é interessante, irmãos, abrir um parênteses aqui. No Antigo Testamento nós vemos Deus transformando a água amarga em água doce. E agora, por conta da grande multidão de pecado que vem crescendo, as águas doces estão acabando. A água doce está encerrando. Você vê isso lá em Êxodo 15, 22, 27. Deus transformando a água amarga em água doce, fazendo um grande milagre, porque o povo estava buscando a Deus. O povo estava buscando a Deus. O povo estava orando, buscando, caminhando em direção ao Senhor. E para concluir agora, irmãos, a quarta trombeta, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte delas, irmãos, escurecesse. Na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Lembra também a praga do Egito, né? A escuridão, as trevas, lá em Êxodo 10, versículo 21 ao 23, quando houve trevas sobre todo o Egito, Deus dando oportunidade para que o pecador se arrependa. É interessante que essa semana eu li uma matéria de um homem bem rico, bem conhecido, não vou citar o nome dele, mas ele fez um estudo aí, ele queria escurecer o sol, ia jogar uns produtos químicos no sol para tentar, lógico, o objetivo dele, ele disse que era bom, era questão do aquecimento global e tudo mais, mas iria escurecer o sol. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, talvez não, mas
Fica registrado aí esse comentário. O homem, irmãos, muitas das vezes o homem quer ser Deus. O homem quer julgar o Supremo sobre a face da terra, quer julgar, achar que pode fazer. Deus, ele é o justo juiz, irmãos. E Deus, ele é misericordioso. Olha o que nós vemos no versículo 13. Então vi uma águia, algumas versões dizem vi um anjo, enfim, mas a tradução mais correta é essa mesmo. Vi uma águia sozinha, voando, em meio ao céu azul, sol. Lembra aquela imagem de deserto que a gente vê na televisão? Uma águia voando. Chega a dar arrepio, irmãos. E ela dizia no céu, uma águia solitária: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das 3 trombetas que os anjos ainda têm de tocar. Essas 3 trombetas, irmãos, elas vão ferir diretamente o homem. Diretamente o homem. Irmãos, o mundo ele vai se deteriorando por conta do homem pecador. Ai, ai, ai. Nós já vimos em estudos passados, quando aparece 3 vezes a mesma palavra, nós vimos, por exemplo, santo, 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 quando Deus ele diz essa verdade de forma superlativa. Ai, 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 quanta dor, irmãos. O homem tem se entregado aos seus deleites, aos seus prazeres, aos seus pecados e não tem voltado para o Senhor. Irmãos, aqui nós temos um sinal de alerta para você que está assistindo, que não voltou para o Senhor, para você que está caminhando com o Senhor, se apegue mais ao Senhor. Para você que não está caminhando com o Senhor, volte para o Senhor, entregue a sua vida, procure a igreja mais próxima da sua casa. Isso aqui é um sinal para você, querido. É um sinal para toda a humanidade, um sinal da bênção de Deus, que ainda é tempo da graça. Ainda é tempo da graça de Deus. Ainda é tempo da voz de Deus. Irmãos, haverá um tempo que não se achará. As pessoas vão procurar a igreja e não vai ter mais igreja. A igreja vai ter sido arrebatada, vai estar com o céu, vai estar no céu com o Senhor. É isso que a palavra nos mostra. Procure o Senhor enquanto está perto. Procure o Senhor enquanto se pode achar. A voz de Deus está chamando você. Está nos chamando, irmãos, ao arrependimento. Nós vemos que todos os danos são parciais. Não são finais, não são totais. Ainda não houve um julgamento. Deus está nos dando a oportunidade de voltar para a sua presença. E assim nós encerramos. Que Deus te abençoe, que você venha ser grandemente edificado. E nós veremos no próximo estudo o agir de Deus, a continuidade, as trombetas, a 5ª trombeta tocando e Deus nos chamando para vivermos eternamente em sua presença. Deus abençoe, querido.